somos alunos do 9º ano, professora Valdineia, disciplina de matemática. Graças a Deus estamos aqui mais uma semana, né? E eu quero contar um segredo para vocês. Vocês foram 10 essa semana que passou, fizeram todos os exercícios corretamente. É isso aí, gente, esse é o segredo para vencer, tá bom? E essa semana nós temos muitas novidades para vocês. Então me acompanhe nas aulas, tá? Hoje a nossa aula vai começar com propriedade dos radicais. E durante a semana vamos ver também semelhança e vamos ver perspectiva isométrica. Ok, gente? Tchau, tchau. Então, 9º ano, como eu falei para vocês, tudo bem? Hoje a nossa aula, o nosso assunto de hoje vai ser sobre propriedade dos radicais, ok? Nós vamos estar aí vendo os radicais com adição, subtração, a multiplicação de radicais e a divisão, que é o quociente de radicais, ok? Então vamos lá para a nossa aula? A nossa aula de hoje, vamos lá, deixa eu colocar meu rosto bem aqui. Então vamos lá, gente, a primeira propriedade nós vamos falar sobre a soma aqui. Vamos ver se esta igualdade é igual a esta. Vamos ver, ó. Nós já estudamos na semana passada sobre potenciação e estudamos também algumas propriedades da potenciação, que serviu muito para a gente resolver vários problemas. A radiciação também tem as suas propriedades, tá? Essas propriedades nos ajudam muito a desenvolver os problemas de matemática. E nós vamos começar aqui vendo a primeira propriedade, que é a soma. Então vamos lá, olha só. A raiz quadrada 16 mais 9 é igual à soma das suas raízes. Olha, veja bem que eu separei a raiz de 16 mais a raiz de 9, certo? Vamos ver se isso é verdadeiro? Vamos verificar. O próximo slide. Olha só, vamos ver o resultado. O primeiro aqui, ó. A soma de 16 mais 9, a raiz quadrada da soma de 16 mais 9 vai dar 25. A raiz quadrada de 25 é igual a 5, certo? Vamos ver a segunda opção. A soma aqui das raízes. Olha, como eu separei, né? A raiz de 16 mais a raiz de 9. A raiz de 16 dá 4 e a raiz de 9 vai dar 3. A soma de 4 mais 3 vai dar 7. Então vejam bem que aqui, ó, já foi diferente, completamente diferente aqui o resultado, não é isso? Assim como os resultados são diferentes, não é verdade, não é verdade que raiz quadrada de 16 mais 9 é igual a raiz ou a soma das raízes de 16 mais a raiz de 9. De modo geral, podemos dizer que a raiz quadrada de A mais B não é igual à soma das raízes de A, a raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B. Então, isso não é verdade, né? Ok? Então, vamos lá aqui para a segunda propriedade, que é a multiplicação entre as raízes. Ok? Então, vamos ver se essa igualdade aqui é igual a essa. Então, vamos lá. Olha só, a raiz enésima de A vezes B é igual à soma, o produto das raízes, ok? Aqui é o produto dos radicandos e aqui é o produto das raízes, que é a raiz de A vezes a raiz de B. Então, aqui, ó, vamos aqui, ó. Como é que eu defino? A raiz do produto é igual ao produto das raízes, ok? Então, vamos aqui a um exemplo que ele deu, raiz quadrada de 16 vezes 9. Vejam bem que eu separei aqui, ó. É igual a multiplicação ou produto das minhas raízes. Vamos ver se isso é igual? Olha só, a raiz quadrada de 16 vezes 9 dá 144, multiplicando 16 vezes 9. Raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 144 é igual a 12, certo? E a segunda opção aqui, o segundo membro, eu
eu vi agora o produto, né, das minhas raízes. Vamos ver se vai dar igual ao produto dos radicando? Então vamos ver. Raiz quadrada de 16, veja bem que eu separei aqui, ó. Raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 16 é igual a 4 e raiz quadrada de 9 é 3. Multiplicando 4 vezes 3 vai dar 12. Oba! O resultado deu igual, né? Os resultados são iguais. Que legal! Na multiplicação nós verificamos que existe sim possibilidade dos resultados serem iguais, mas na soma não é igual, né? Não é igual. Vamos para o próximo agora. Próximo exemplo. Bom, o próximo exemplo ainda é de multiplicação, né? Eu tenho aqui a multiplicação dos radicais 4 vezes 5 e raiz de 4 vezes raiz quadrada de 5. Bom, se eu multiplicar a raiz quadrada de 4 vezes 5, vai dar a raiz de 20. E raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5 é igual. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 5, deixa aqui, porque ela não é exata, né? Então, olha só. O que eu fiz aqui? Eu vou fatorar para eu saber se esse resultado é igual a esse. Você olhando assim, né? Diz, não, professora, não é igual. Não, mas vamos fatorar aqui, eu decompor esse 20, ok? Então, vamos lá. Tá bem aqui do lado. Deixa eu afastar mais um pouquinho meu rosto. Decompondo 20, 20 dividido por 2 dá 10 e 10 dividido por 2 dá 5, ok? 5 dividido por 5 dá 1. Então, olha só, como eu tenho 2, vai ficar 2 ao quadrado vezes 5. Eu jogo isso aqui dentro da minha raiz, para eu poder cancelar. Tem que aparecer uma potência assim, que o meu expoente seja igual ao índice, para eu poder cancelar, certo? Então, 2 ao quadrado, esse 2 eu vou cancelar com o meu índice, o 2 vem para fora da raiz. Quem sobrou dentro da raiz foi o 5. Então, a resposta é 2 raiz quadrada de 5. Olha só, deu o mesmo resultado, né? O mesmo resultado. A aproximação que ele está fazendo aqui, ó, raiz quadrada de 20, ele disse que é 4,472. E a raiz quadrada de 5 é 2,236. Vamos ver se é igual esse resultado das duas? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5 é igual. Raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 5, que ele disse aqui, ó, é 2,236. Aí você multiplica vezes 2, que deu 4,472. Igualzinho, né? Mesmo resultado. Então, até por aproximação, também foi comprovado que é igual. O produto dos radicandos é igual ao produto das raízes, né? Nas raízes exatas e também nas raízes por aproximação. Então, vamos para a próxima propriedade aqui, ó. Só resumindo aqui, ó. A raiz do produto de dois números são não negativos é igual ao produto das raízes, como eu falei. Essa propriedade também é válida para as raízes cúbicas, raízes quartas e assim por diante. Bom, a raiz quadrada, né, é mais fácil de achar, mas quando a raiz for cúbica também vai dar igual, né? Então vamos lá ver. Olha só. Aqui, ó, o produto das raízes dos radicando é igual ao produto das raízes. Eu separei aqui, ó, raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 36 é 6. E a raiz de 64 é 8. Eu faço só multiplicar. 6 vezes 8 é 48, certo? Agora aqui eu tenho uma raiz cúbica. Para eu resolver a raiz cúbica, gente, eu tenho que fazer aqui eu tenho que decompor, né? Transformar esse 8 num número elevado ao cubo e o 216 também ao cubo. Dividindo aqui, ó, decompondo o 8 dividido por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Ficou 2 elevado à terceira. Esse 2 à terceira eu joguei dentro da raiz, cancelei o 3, ó, o meu expoente com o meu índice, quem sobrou 2. Então o resultado é 2, né? Da raiz cúbica de 8. 2, tá? Que ele já colocou. E a de 16 eu decompus também aqui, ó. 216 dividido por 6 dá 36. 36 dividido por 6 dá 6. Por 6 vai dar 1. 6 elevado à terceira. Cancelo aqui, ó. Jogo dentro da raiz cúbica. Cancelo esse 3 com esse índice. Então, a raiz cúbica de 216 é 6. Aí eu faço só multiplicar. A raiz cúbica de 8 é 2 e a raiz cúbica de 216 é 6 que nós achamos. Multiplicando 2 vezes 6 é igual a 12.
né? Próximo resultado, o nosso próximo resultado que eu coloquei aqui também foi mais exemplos que vocês vão precisar para resolver situações, problemas lá na frente. Eu separei aqui a raiz quadrada de 49 vezes a raiz quadrada de 4, né? O produto dos radicandos é igual ao produto das raízes. Raiz quadrada de 49 é 7 e a raiz quadrada de 4 é 2. Aí eu multiplico 7 vezes 2, 14. Próximo exemplo, raiz cúbica, nós verificamos, acabamos de ver que a raiz cúbica de 8 é 2. Já está aqui, eu joguei direto. E a raiz cúbica de 64 é só fatorar, né, por 4, que vai dar 4 a terceira. Aqui, ó. Cancelando o índice com índice, sobrou aqui em 4. 2 vezes 4 é 8. Vejam bem que eu fatorei aqui do lado para vocês verem, tá? Já tá o exemplo aqui, ó. Fatorei o 8, tá? Ficou 2 a terceira, joguei aqui dentro da raiz para poder cancelar com o meu índice. E fatorei o 64, que deu 4 a terceira. Também joguei dentro da raiz, cancelei o expoente com índice. Aí sobrou todo mundo fora da raiz, né? 2 vezes 4 é 8, ok? Bom, agora a terceira propriedade vai falar sobre a divisão entre as raízes, tá? A divisão entre os radicais é igual à divisão entre as raízes, ou os quocientes, ó. A raiz do quociente de dois números é o quociente das raízes, tá? A raiz do quociente de dois números, eu tenho dois aqui, ó, um dividido para o outro. É o quociente das raízes. Eu vou achar a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador, ok? Aqui eu tenho um exemplo com números. Raiz quadrada de 4, tá aqui, ó. Dividi, ó. Ficou no numerador. E raiz quadrada de 25. Resolvendo. Raiz quadrada de 4 vai dar 2. Tá bem aqui, ó. Um exemplo. E a raiz quadrada de 25 é 5. Só que ele quer saber se isso é verdadeiro. Aqui ele pegou, ele viu os dois exemplos. Raiz quadrada de 4 dividido por 25. Ele dividiu, deu 0,16. A raiz quadrada de 0,16 dá 0,4, não é isso? E aqui, ele fez da mesma forma, achou a raiz de 4 dá 2 e a raiz de 25 é 5. Dividiu 2 por 5 deu 0,4. Então, dá o mesmo resultado. Vimos que a divisão também, ou o quociente também, a igualdade é igual a outra, né? A raiz do quociente de dois números é o quociente das raízes, é igual ao resultado também na divisão. Na multiplicação é igual ao resultado e na divisão também. Vamos lá para o próximo exemplo. Agora nós vamos ver aqui, ó, a propriedade ainda da divisão. Veja bem, raiz cúbica de 11 dividido para 8. Eu vou conservar essa raiz cúbica de 11, que não dá para me fatorar o 11, né? Esse é o número primo. Nós verificamos que a raiz cúbica de 8 é 2, né? Nos anteriores atrás. Então, ficou a resposta, a raiz cúbica de 11 dividido para 2. Não dá para fazer mais nada. Essa outra divisão aqui, ó, 75 raiz quadrada de 75 dividido por raiz cúbica de 3. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso transformar para cá, jogar todo mundo dentro da raiz, ó, e dividir 75 por 3. 75 dividido por 3 dá 25. Aí tem como eu achar a raiz, né? Raiz quadrada de 25 é 5, ok? Eu posso fazer dessa forma, verificar se pode dividir. Se não puder dividir, você acha a raiz do numerador ou do denominador. Esse é outro exemplo bem prático, bem simples. Você acha a raiz quadrada do numerador, raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 49 é 7. Essa é a resposta, tá? Então, gente, vamos lá para o próximo slide. O próximo slide agora vamos verificar uma situação, uma outra propriedade que já é aqui a subtração. Vamos verificar se ela vai dar igual, se é igualdade. Ó, repare no fato interessante. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes e a raiz do quociente é igual ao do quociente das raízes. Sabemos que a multiplicação e a divisão são operações inversas uma da outra. Muito bem. Por outro lado, sabemos que a adição e subtração também são operações inversas e que essa propriedade não existe para adição. Será que também existe para subtração? Vamos ver se vai dar igual? Vamos ver aqui o exemplo. Raiz quadrada de 100 menos 81. 100 menos 81 dá 19.
raiz quadrada de 19. E aí separando aqui, ó, raiz de 100 menos raiz quadrada de 81, né, que é a subtração entre as raízes. Raiz de 100 é 10 e a raiz de 81 é 9. 10 menos 9 é 1. Então, observem que o exemplo não é igual. Então, aqui isso não é verdadeiro. Não existe essa, né, essa propriedade aqui, ó. Portanto, essa propriedade não existe para subtração. Um valor não é igual ao outro, né? Próximo, vamos para nossas atividades. Vamos lá. Primeira atividade, eu vou fazer, explicar para vocês 4 e vocês façam essas duas aqui, ok? Essa letra A. Você vai aplicar aqui a propriedade da multiplicação. Você separou aqui raiz quadrada de 4, que é a multiplicação entre as raízes, não é isso? Raiz de 49 vezes a raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 81 é 9. Então, 7 vezes 9 é 63, ok? Próximo exemplo, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9. Esse é só eu multiplicar aqui. Como o índice é igual, eu repito, ó, e multiplico os radicando. 3 vezes 9 vai dar 27. A raiz cúbica de 27. Eu fatoro 7, ó. 27 dividido para 3 é 9, 9 para 3 é 3 e 3 por 1 é 1. Deu 3 elevado à terceira. Tudo bem? Eu fiz a decomposição. Jogando dentro da raiz, cancela esse 3 com o índice, sobrou quem? 3. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Ok? Essa aqui é sua, você vai decompor 50, vai jogar dentro da raiz e vai fazer como eu fiz, tá bom? Aqui você vai achar a raiz de 25 e a raiz de 16. Esse outro exemplo é raiz quadrada de 63 dividido por 2 vezes raiz de quadrada de 7. Bom, 63 eu sei que eu posso aqui deduzir que 63 é 9 vezes 7. Eu penso num número que eu posso achar a raiz. Que eu multiplicar, eu posso achar a raiz de 1, certo? Então, eu posso achar a raiz de 9, né? Eu sei que vai ser 3. Mas como é que eu tenho um radicando no meu denominador, eu vou racionalizar. Eu não posso deixar um radical aqui. O que eu vou fazer? Eu vou repetir ele, certo? No numerador e no denominador. Tá aqui, ó. Repetir raiz quadrada de 7 aqui, no numerador e no denominador, ok? Aqui, ó, já decompus aqui, ó. Ok? Raiz de 9, não é isso? Quadrado de 9 vezes, eu cancelei esse raiz quadrada de 7 com raiz quadrada de 7, sobrou aqui em 2 lá, raiz quadrada de 9, quanto é que é? É 3, não é isso? É 3. E 2, então deu 3 sobre 2, ok? Próximo exemplo aqui embaixo. Aqui, olha, eu vou multiplicar. Como meu índice é igual, eu repetir, raiz cúbica. Aí, quem tiver dentro, eu vou jogar tudo dentro da raiz. 3 vezes 5 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Olha só, 3 ao quadrado vai dar 3 à terceira. E 5 ao quadrado, vezes 5, vai dar 5 ao cubo. Então, ficou todo mundo igual. Se eu faço cancelar todo mundo, ó, tirar de dentro da raiz. Cancela o 3 com 3, ó, sobrou quem 3. Cancela esse 3 com o índice, sobrou quem 5. 3 vezes 5, 15. Gente, aqui eu até coloquei um exemplo aqui para vocês resolverem aqui, ó. Para vocês resolverem essa divisão, ó. Raiz quadrada. Eu separei aqui raiz quadrada de 4 dividido por raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 25 é 5. É simples, né? Então, vamos lá. Próximo, o 2. Ok, o 2, vamos fazer o seguinte. Nós vamos calcular a área de um triângulo a seguir, considerando as medidas indicadas da figura. A área do triângulo é a metade do produto da medida da base pela medida da altura. Essa aqui é a área do triângulo, ok? É a metade do produto da base, né, vezes a altura, que é essa aqui, ó. A base é 5 raiz quadrada de 3 centímetros e a altura é 2 raiz quadrada de 3 centímetros. Eu vou multiplicar esse vezes esse e dividir por 2. Tá aqui, ó. Esse 2 eu cancelo com esse. Quem sobrou? Só 5 raiz quadrada de 3 vezes...
Eu cancelei esse, porque só raiz de 3 sobrou, não foi isso? Eu jogando para dentro do meu radicando, ó, porque já é igual, ó, vai ficar 5 que multiplica 3 vezes 3, né? Eu já joguei, que é o mesmo radicando, que vai dar o quê? 9. 3 vezes 3 dá 9. 5 eu vou repetir, raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 5 é 15, tá? Então, portanto, a área do triângulo é igual a 15 centímetros quadrados. Bom, aqui, gente, nós vamos ver aqui, ó, algumas raízes não exatas. Podemos escrever como forma de radical simples. Acompanhe o exemplo, olha só. Eu fatorei o 48 aqui, deu 2 elevado à quarta vezes 3, tá? Aí eu separei 2 à quarta vezes raiz quadrada de 3. O que eu vou fazer aqui? Esse 2 aqui, ó, eu vou dividir ele aqui, ó, como vai ficar 2 elevado ao quadrado vezes 2 ao quadrado, certo? Quando eu jogar dentro da raiz, eu vou cancelar esses 2, né? E vai sobrar quem? 2 vezes 2, que vai dar 4, né? Vai dar 4. E vai sobrar a raiz de 3. Então, a resposta dessa fatoração aqui, ó, de 48, vai ser 4, ó. 2 ao quadrado vai dar 4, vezes raiz quadrada de 3. Tá aqui que deu o resultado, certo? Você pode também fazer a simplificação aqui, ó, com aqui embaixo de 12, por exemplo, 12. Você pode fazer tentativas, pode fazer isso. Raiz de 12. Bom, eu sei que 4 vezes 3, né? Eu penso num número que eu posso achar raiz. E o índice é 2. 4 vezes 3 eu sei que é 12. Então, a raiz de 4 é 2. E a raiz de 3 não tem, então fica lá. Então, fica 2, raiz quadrada de 3. De 48, ele fez uma tentativa lá embaixo, tá bom? 4 vezes 12 vai dar 48. Então, existe raiz de 4, que é 2. E eu fatorei o 12, né? Como nós vimos, deu o quê? 2, raiz quadrada de 3. A resposta vai dar 4, raiz quadrada de 3. Esse outro exemplo aqui, ó, eu tenho... Vamos fazer tentativa. Agora, simplifique os radicais. Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 75. 75 eu posso fazer tentativa. É 25 vezes 3, que vai dar 75. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade da multiplicação. Eu vou fazer raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 5 dá 5 e repito a raiz quadrada de 3. Então, essa aqui é a resposta, certo? 5 vezes raiz quadrada de 3. Essa é para você responder, essa daqui também e essa. Aqui a raiz cúbica é 16. Eu vou fatorar 16, né? 16 eu vou decompor, vai dar 2 elevado à quarta. 2 à quarta tem que aparecer um 3 aqui dentro. Então, vai ficar 2 à terceira vezes 2. Porque se eu repetir a base, vai ficar o quê? Vai ficar 2 elevado à quarta, né? Isso não tem um bem aqui? Então, eu cancelo esse com esse. O 2 vem para fora da raiz, tá aqui. E permanece a raiz cúbica de 2, ok? Ou então, ele fez da seguinte maneira. Ele só separou aqui, ó. Raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 2. De 2 à terceira, cancelou esse com esse, ficou 2 aqui fora. E esse permaneceu dentro da raiz, ok? Você vai fazer o restante. Aqui uma outra propriedade que vocês vão estar utilizando aqui, ó. Vai ter que aprender para poder resolver alguns exercícios, tá bom? Vamos ver aqui essa expressão. Raiz de 8 mais raiz quadrada de 50 menos 48. Vamos decompor o 8, o 50 e o 18. Olha só. Quando eu fiz a decomposição do 8, deu 2 à terceira. Do 50 deu 5 ao quadrado vezes 2. Do 18 deu 3 ao quadrado vezes 2. Eu vou aplicar todo mundo dentro da raiz. Tá aqui, ó. Raiz de 8 deu 2 à terceira, não é isso? Aí eu pego, fico 2 ao quadrado vezes 2, porque tem que aparecer um 2 aqui para poder cancelar com o meu índice. Tá aqui. Ou então eu separei raiz de 2 com raiz de 2, cancelo esse com esse, fica 2, raiz de 2. O 50, jogando esse valor aqui dentro, cancelo esse 2 com esse aqui, ó, e fica 5 fora e raiz de 2. O 18, coloquei a decomposição lá dentro da raiz, cancelo esse 2 com esse 2 vezes 2. Veio para fora o 3, certo? E ficou o raiz de 2. Eu vou somar todo mundo agora, só os resultados, tá bom? Então, essa expressão aqui, eu vou reescrever, tá aqui, é igual. Eu vou pegar os resultados e vou repetir, ó. Raiz quadrada de 8 é 2 vezes raiz quadrada de 2 mais
Raiz quadrada de 50 fatorada é 5 vezes raiz quadrada de 2, menos raiz de 8 fatorada é 3 vezes raiz quadrada de 2. Observem que nós vamos fazer o cálculo lá embaixo, tá bom? O que eu vou fazer? Aqui embaixo, observa aqui embaixo. Eu reescrevi de novo a expressão, coloquei o resultado aqui embaixo. Ó. Reescrevi de novo esse resultado aqui. Ficou 2 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 menos 3 raiz de 2. Observe que o meu radicando aqui está repetindo, né? Isso é um fator semelhante. É um termo semelhante. Aí você coloca em evidência o fator comum. O fator comum é raiz de 2. Aí você coloca fora do parênteses, aqui no finalzinho, tá bom? Aí você só faz somar os números 2 mais 5 menos 3. Não é isso? Se você somar 2 mais 5 dá 7. 7 menos 3 vai dar 4, não é isso? Então a resposta vai ser 4 raiz de 2. Tá aqui o resultado, ó. Você vai precisar desse probleminha aqui para resolver outras questões mais na frente. Tá aqui, ó. Eu só deixei 2 exemplos aqui, o resto vocês vão resolver, só a letra A e a letra B. Aqui, olha, o que eu fiz? Eu fatorei o 75, deu 5 ao quadrado vezes 3. E fatorei o 27. O 27, deixa eu ver, o 27 vai dar... Onde foi que eu fatorei? Cadê? Não, do 27, nós sabemos que vai dar 3 a terceira, não é isso? Aí você vai pegar 3 ao quadrado, cancela, vai ficar 3 raiz de 3. Ok? Foi bem aqui que eu deixei, ó. Então, vamos lá. 5 ao quadrado vezes 3, que foi a fatoração de 75, mais a fatoração de 27, que dá 3 ao quadrado vezes 3. Aí você cancela aqui, ó, esse 2 com índice, dá 5, sobrou raiz de 3, mais cancela esse 2 com esse, o 3 vem para fora, ó, da raiz, e permanece a raiz de 3. Então, aqui, como o termo é comum, você repete aqui em evidência, ó, o fator comum, e soma só os coeficientes, só os números. 5 mais 3 vai dar 8. 8 raiz quadrada de 3. O mesmo exemplo, você vai fatorar o 45 e o 20. A fatoração de 45 deu 3 ao quadrado vezes 5 e a de 20 deu 12 ao quadrado vezes 5. Só jogar também dentro da raiz, ó. 5 permanece 5, 45 está aqui a fatoração, 3 ao quadrado vezes 5, cancela esse 2 com esse, né? Menos 10, eu repito, e a fatoração de 20 deu 2 ao quadrado menos 5. Cancelando esse aqui, ó, o 3 vem para fora, raiz de 5, menos 10 eu vou repetir, cancelo aqui esse expoente com índice, vem o 2 para fora, raiz de 5. Aqui eu vou multiplicar, não é isso? Vai dar 15, 3 vezes 5, 15, raiz quadrada de 5, menos, aqui vai dar 20, raiz quadrada de 5. Como o fator comum aqui é raiz quadrada de 5, eu coloco fora e pego 15 menos 2, coloco entre parênteses, ó. 15 menos 2 vai dar menos 5, raiz de 3. Tá bom, gente? Esse exemplo aí você vai fazer com as outras questões. Atividade adaptada aos meus alunos de educação inclusiva. Olha, que legal, muito legal esses desenhos, né? Muito legal mesmo. Gente, olha só. Calcule os valores das seguintes expressões. A letra A, você vai separar aqui a raiz de 49 vezes a raiz de 81. Raiz de 49 é 7. E a raiz quadrada de 81 é 9. 7 vezes 9 vai dar 63. Ok? Muito bem. Agora vamos para a letra B. A letra B, você vai fazer raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9. Aí você vai jogar aqui, ó, vai repetir, como é igual o índice, você vai repetir e vai multiplicar 3 vezes 9. 3 vezes 9 dá raiz cúbica de 27. O 27 que a gente fatorou já na aula passada, nos slides atrás, vai dar 3 a terceira, não é isso? Você vai dividir 27 por 3, vai dar 9 por 3 dá 3, por 3 dá 1. Que vai dar 3 a terceira. Cancela isso com isso. Quem sobrou fora da raiz? O 3, né? Ok? Você vai aqui resolver a letra C e a letra D. Só que na letra D eu deixei um exemplo para você ver aqui, ó. Aqui é a multiplicação. Você vai fatorar os 50, tá bom? Aqui,
a divisão de 4 dividido para 25. Você vai fazer a raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 4 dá 2. E a raiz quadrada de 25 é 5, tá bom? E aqui também, ó, calcule as expressões, as raízes das expressões. A letra A, do mesmo jeito, você vai separar a raiz quadrada de 49 vezes a raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 49 é 7 e a raiz quadrada de 81 é 9. 7 vezes 9 é 63. Você vai fazer do mesmo jeito aqui no quadradinho, tá bom? Separa a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 4 e você vai achar a resposta. Bom, gente, a nossa aula de hoje, né? Espero que